O ciclo do sucesso. Eu trouxe hoje um modelo muito maravilhoso que eu acho para que você entenda como é que funciona o ciclo do sucesso financeiro aí na sua vida, né? E nada mais, nada menos do que o melhor do mundo, um coach chamado Anthony Robbins. É ele que eu trouxe, é dele que vem essa fala, é dele que veio esse ensinamento, e eu quero que você, então, entenda para ficar mais fácil, porque quando eu entendi isso, virou mais uma chave, destramelei ali, sabe? Peguei aquela tramela e virei realmente. Você precisa também fazer essa virada dessa tramela agora. Olha só, os nossos resultados, eles estão num quadrante, né? E eles estão num quadrante aqui embaixo, certo? Eu vou fazer aqui. Eles estão aqui. Muito bem. E, e a minha pergunta é para você o seguinte: como é que está aí o seu resultado financeiro hoje? Aí dentro da sua empresa, dentro daquilo que você espera, dentro dos seus negócios. Ele é positivo? Você considera ele positivo? Eu quero que você anote aí no seu caderno do Eu Agora, porque isso vai te dar muita clareza. Então, primeiro faça essa pergunta antes de eu iniciar o restante aqui do nossa... eu te explicar o conceito aqui para você. Coloca aí, responda. Você considera positivo o teu resultado? Ou ele está num estado negativo? Qual que é o resultado dele hoje? Anota aí no teu caderno do Eu. E eu vou te contar, então, sobre esse ciclo do sucesso financeiro e como você ter resultado sempre positivo na sua vida, sempre alavancado, sempre em crescimento e como que funciona esse ciclo. Por quê? Porque eu, quando fiz isso, eu entendi aonde é que estava a minha maior trava. E todas aquelas tramelas, aquelas 10 tramelas juntos, com tudo isso aqui, foi uma baita de uma virada. Então, eu quero que você também faça isso para você potencializar ali. O primeiro quadrante desse ciclo é chamado de potencial. E o que é o potencial que Tony fala? Vamos colocar ele aqui. Potencial. Ele explica o seguinte, ó, que todos nós nascemos com um potencial interno gigante dentro da gente. Divino, sabe? Doado, ilimitado. A gente ganhou, foi doado para a gente esse potencial ilimitado. E nós temos todos os recursos internos, todos. Todos estão aqui dentro. Nós temos a coragem, nós temos a alegria, nós temos a força, a competência, resignação, resiliência, tudo está dentro de nós. Só que o que acontece? Os nossos resultados geralmente não são proporcionais a tudo isso, né? Proporcionais a esse nosso potencial que ele fala. Que o nosso potencial, ele é ilimitado. Ele é ilimitado. A gente ganhou, ele é ilimitado. Só que, às vezes, ele é limitado, né? Então, às vezes, o nosso resultado não é proporcional a isso aqui. Ué, mas então, o que tem aí? Se geralmente os nossos resultados financeiros são limitados, por quê? Por que é que a maioria das vezes eles são limitados? Porque antes de você ter os seus resultados, o seu potencial, né? Antes de você ter esses resultados, você passa aqui pelo teu potencial. O teu potencial, ele vai te levar para um outro quadrante. Vamos ver se você sabe aí qual seria esse quadrante. Esse potencial aqui, ele leva você a gerar uma ação. E essa ação gera um resultado. Então, eu vou escrever aqui. Ação. Então, ó, potencial, levando para ação, levando para resultado. E esse resultado, ele fortalece uma coisa internamente aí sua, que é a raiz de todas as outras coisas. Então, se você vai bem ou se você vai mal na sua vida financeira, tem uma coisa responsável aí dentro de você. Chamada o quê? Chamada crença. Crença
ou resistência mental. É aquilo que você acredita. Então, nós somos profetas, nós profetizamos a nossa vida. Então, quando eu digo eu sou, eu estou profetizando, eu estou dizendo eu sou, eu já dei minha sentença, eu sou. E quando eu sou, a minha mente já recebe isso como está profetizando, você está dizendo. Então, se você diz, né? Então, aquilo que a gente acredita é o que vai realmente acontecer. Então, se eu tenho um potencial ilimitado, e eu acredito nisso, vamos colocar aqui, ó, ilimitado, e eu acredito nisso, eu tenho uma ação, uma força gigante aqui, que eu dou conta, né, que eu tenho coragem, que eu tenho força, que eu resolvo todas as questões. Veja só, se o meu potencial é ilimitado e eu acredito que eu posso, que eu tenho uma força, que eu sou ilimitada, que eu vou resolver tudo, esse potencial ilimitado me leva a ter uma ação tal qual. Eu vou achar os recursos que eu preciso, vai se expandir, eu estou aberto a tudo isso, e o que acontece aqui? Eu não fico falando do governo, do dólar, de nada, sabe? Que as coisas não vão dar certo para mim, eu não fico falando nada. Eu ajo, eu entro em ação, porque eu acredito, né? Os meus resultados que vão ser positivos. E aí, cada vez que eu faço isso, eu fortaleço quem aqui? A minha crença. Então, quando eu tenho esse movimento, eu só fortaleço a minha crença. Eu só vou ganhando força, 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 força aqui. Quanto mais força eu vou ganhando, quanto mais pensamento eu tenho de que eu posso, que eu consigo, eu tenho coragem, mais eu fortaleço aqui, mais eu dou força aqui, mais eu utilizo o meu potencial. E vira um círculo virtuoso ascendente, porque eu acredito nisso, percebe? Então, o meu potencial se expande, eu vou para uma nova ação novamente, isso aqui tudo aumenta, aumenta, expande mais, os meus resultados, eles são ainda maiores, as minhas crenças de que eu acredito que dá certo, que eu posso, que eu consigo, ainda ficam mais fortes, e eu ainda uso mais ainda ilimitado, que é ilimitado esse meu potencial, mais eu tenho ação, mais eu vou em direção aos meus resultados, e mais eu tenho resultado. Então, quanto mais eu fortaleço a minha crença do que eu quero, de que eu dou conta, de que dá certo, né? E de que as coisas começam realmente a fluir na minha vida, mais isso tudo vai entrando num fluxo, percebe? E vai entrando em direção às coincidências, começam a aparecer, as coisas boas, as ofertas, as oportunidades aparecem. Por quê? Porque lá dentro eu sei, lá dentro tem uma força que eu consigo e que alguma ação vai acontecer. E aí, eu também quero dizer para você que aqui tem uma coisa que é interessante, que se você tem essa força aqui tão intrínseca dentro de você, e você está com esse potencial tão ilimitado, tão enraizado em você, qualquer coisa que der errado aqui na estratégia, ainda assim, você simplesmente muda, modifica a estratégia e segue novamente. Quando você tem isso aqui, ó, bem fortalecido, isso aqui, ó, livre do lixo mental, livre da resistência mental. Agora, eu posso, toda vez, me colocar nesse movimento e não parar jamais. É assim que eu faço hoje. Quando eu descobri isso aqui, eu falei, cara, então o segredo está aqui. O segredo está em eliminar, limpar todos os cômodos da casa, todos os lixos, porque aí eu vou usar o meu potencial ilimitado, eu vou ter ação, eu vou agir, eu vou ter resultado, e isso aqui vai virar realmente um círculo virtuoso, e aí não para mais. Aí tudo flui na minha vida. E é fato isso. Porque
você acredita, porque acredita e você vai trazendo mais crenças potencializadoras, não crenças limitadoras, mas sim potencializadoras. Por quê? Se eu não acredito, eu tenho crenças limitadoras, não é? Se não é potencializadora, é limitadora, não é? E agora a minha pergunta para você é o seguinte, ó, você está indo em direção a potencializar o seu potencial? Ou será que você está limitando, ou se limitando, ou aumentando as forças das suas crenças limitantes? Ou será que você está limitando o seu potencial? E olha só, eu quero que fique bem claro aqui como é que funciona, porque esse ciclo do fracasso, ele é ao contrário disso. E olha só que interessante, porque se eu acredito aqui que a gente está num período de escassez, de miséria, de pobreza, que nada vai para frente, que é triste, que as coisas não vão mudar, e fico quietinha, então, e que eu não faço nada aqui no meu potencial, eu não existo em nada, eu não faço nada, eu fico imóvel, eu fico quieta, porque eu acho que está tudo em crise. Então, o que é que eu acabo ficando inerte? Lembra da primeira aula lá? Fico inerte, eu não me movimento, eu não entro na lei do movimento. Lembra do lei do fluxo da vida, que é a lei do movimento? Então, eu tenho uma lei já que eu não estou colocando em prática aqui. E quando o meu potencial é quebrado, né, pela minha crença, né, por eu acreditar que eu não consigo, que eu não posso, eu não vou agir, porque a gente só age em direção àquilo que a gente acredita. A gente só tem movimento em direção àquilo que a gente acredita. E lembra que a gente é profeta da gente mesmo? Então, se eu acredito que é meu momento, que não é o momento, eu não vou agir. Quanto menos ação eu tenho, então, né? Se eu não vou ter nenhuma ação, menores vão ser o quê? Os meus resultados. Então, se eu acredito que eu não consigo, que eu não posso, eu fico com uma limitação, dessa limitação eu não entro em ação e esses meus resultados são minguados. Tudo ficou pior, porque eu reforcei ainda mais a minha crença de que eu realmente não posso. Porque, viu, eu disse que não ia dar certo, eu disse que as coisas não iam acontecer, eu disse que não era hora de investir, eu falei que não ia dar certo, não é assim? Falei que não é o momento, que tem crise, que não era para investir em nada, e vai vindo. Então, veja se tem alguma crença limitante aí, se você não está fazendo o circuito aqui ao contrário. Se você tá, quebra ela urgentemente aqui, porque agora você descobriu como é que funciona o jogo. E é assim mesmo, o segredo está aqui, é limpar todo esse lixo mental, se desfazer, destramelar todas aqui. Mas para isso você está ali, ó, você está fazendo exercício, você está ali se achando, é como se estivessem abrindo as cortinas para você nesse momento. E cada módulo você vai vendo que as coisas vão ficando mais claras. Mas essa aula aqui, eu falo para você, dá uma assistida umas 2, 3 vezes, porque ela precisa ficar muito bem clara para você isso. De que se você está usando o seu potencial, limitado ou ilimitado. Tá bem? Até a próxima aula.